Os problemas que afligem a infância no Brasil são muitos, como a pobreza, a violência física, a violência sexual, o abandono, a negligência, o homicídio, as drogas e a gravidez precoce. Embora sejam problemas que afetam o mundo todo, vamos mostrar aqui alguns dados do cenário nacional. Pobreza. Dessas milhões de crianças do Brasil, grande parte vive na pobreza. Abandono. De acordo com a Unicef, existem mais de 8 milhões de crianças abandonadas no Brasil. Destas, 2 milhões estão nas ruas, sem abrigo, comida e dignidade. Abuso sexual. O abuso sexual é o segundo tipo de agressão mais comum contra crianças brasileiras entre 0 a 9 anos de idade. O abuso sexual consiste na segunda agressão mais cometida contra adolescentes entre 10 e 14 anos. Homicídios. A face mais trágica das violações de direitos que afetam meninos e meninas no Brasil são os homicídios. Gravidez precoce. Segundo os dados, Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, mais de 550 mil crianças nasceram de mães entre 10 e 19 anos. A primeira infância. Cada vez mais a ciência consegue provar que os primeiros 5 anos são os mais importantes na vida de uma pessoa, pois irá refletir em toda a sua vida. Se temos diante de nós, hoje, milhões de pessoas abaixo de 25 anos, não há dúvida de que precisamos investir mais nos ministérios com crianças, adolescentes e jovens, pois podemos ganhar essas gerações somente por meio de um evangelho eficiente. Creio que a mesma pergunta que Deus fez ao profeta Ezequiel está hoje sobre nós. Acaso é possível acontecer o mover de Deus hoje no meio dessas crianças e adolescentes? A resposta do profeta foi: Senhor, Tu sabes. A resposta hoje é: sim, é possível para Deus, se Ele encontrar os canais disponíveis. Deus mandou Ezequiel fazer 3 coisas profeticamente: ver, andar e falar. Mediante a isso, onde estão esses canais? Onde estão as líderes que irão profetizar diante do vale de ossos secos? Eu, Senhor, eu serei esse canal. Eu farei a diferença. Eu, Senhor, eu vou profetizar. Eu, Senhor, eu me levantarei. Eu, Senhor, eu não vou me calar. Eu, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.
Deus está levantando as crianças para serem uma força poderosa neste mundo, e com um poderoso exército, elas tomarão as nações para Jesus. Elas terão uma fé simples e vão sair por todo o mundo pregando o Evangelho e demonstrando o poder do reino de Deus. Olhem para essas crianças como um grande exército que estou levantando, pois os melhores e maiores frutos desse ministério ainda estão por vir. Estou colocando meu espírito profético em muitas mulheres, e elas não vão olhar para as circunstâncias naturais. Elas verão o futuro e andarão na autoridade do reino dos céus. Vocês não estão trabalhando com crianças, vocês estão investindo no propósito eterno de Deus. Um dia, muitos de vocês estarão diante de Deus e verão os milhares de frutos e dirão: mas eu não preguei para tantas pessoas. E o Senhor dirá: está vendo aquele ali? Ele tinha 5 anos e estava numa célula, e ele trouxe mais 500 para o reino de Deus. Por isso vocês irão participar da recompensa deles. Por sua causa, muitos se tornarão homens e mulheres de Deus, porque você foi fiel. Alargue a sua visão, porque vocês não estão trabalhando como crianças, vocês estão apressando a vinda do Senhor. Antes de sua vinda, virá a segunda chuva, e Deus vai usar as crianças para este momento. Vocês é quem estão preparando os trabalhadores para essa colheita. Mesmo que haja tempos difíceis, permaneçam, porque essa é uma porta que eu mesmo abri, e ela não se fechará. Não há nenhum inimigo que possa pará-la, pois aquilo que Deus começou, Ele há de terminar.